Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meus amores, estamos no ar com mais um Stories na TV, aqui na sua TV Metrópole, e eu, Mariana do UOL, estou hoje aqui com a doutora Tatiana Rocha. Oi, Tati, bom dia. Oi, Mari, bom dia. Seja bem-vinda, gente, o currículo dela. Eu pedi só para ela me passar, Tati, passa teu currículo, ela passou um currículo enorme, então só vou dizer aqui umas 5 coisas principais, porque é muito grande. A mulher é empreendedora. Ela é fisioterapeuta, ela é especialista em fisioterapia aquática, proprietária da CTI, proprietária de uma loja de fitness, né? Roupas fitness. Ela é atleta, ela é mãe, ela é esposa, isso tudo, meu povo, pelo amor de Deus. Ela é também mestre em gestão em saúde pela UES. Mulher, fala um pouquinho aí pro povo teu currículo, porque é muito grande. Oi, gente, bom dia. Muito prazer, viu, estar aqui. Obrigada pelo convite. Fico aqui honrada em estar aqui com vocês, falando um pouquinho, né, da minha experiência de vida, da saúde. Grande, muita história para contar, muita história para a gente conversar. Anos, não, Tati, aí? Mais de 21 anos. Mais de 21 anos de clínica. Comecei um pouco nova. Nós somos colegas aqui de profissão, já estagiei, inclusive, na clínica dela, gente, na CTI. CTI, Centro de Terapias Integradas. Ali na Cidade dos Funcionários, perto da Igreja Nossa Senhora da Glória. Passei muito tempo da minha vida lá estagiando. Verdade, muita história, né, pra gente contar. Muito bom mesmo, conheci muita gente bacana. Mas vamos começar agora, falando um pouquinho do seu início de carreira. Como foi esse negócio da fisioterapia? Como é que iniciou? Depois, como chegou a CTI também, né? Que hoje é uma clínica enorme. Gente, quando eu entrei lá, era bem pequenininha a clínica, bem minúscula. Hoje ela está enorme. Depois vocês conferem lá no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo, @CTI Clínicas, para vocês verem. Tem várias especialidades lá para atender, né? Tem também a parte médica também. Temos mais de 10 médicos. Mais de 10 médicos atendendo. Inclusive, tem salas também para Tem salas também para alocar. Tem tudo, gente, tem tudo. É super equipada. Mas conta aí, vai, Tati. Vamos lá. Como foi que tudo começou, né? Sempre eu gostei muito da área da saúde, né? E eu disse, o que eu vou fazer, né? Eu sempre sabia que eu tinha um propósito de vida, né? Que era realmente a parte da saúde. Na minha família não tinha ninguém da área da saúde. Meu pai comerciante, minha mãe ficava dona de casa, e eu sabia que queria a área da saúde. E resolvi assim, eu queria alguma coisa que tivesse movimento. Eu sempre gostei muito de atividade física, sempre gostei muito de exercício. Eu disse, não, eu vou para a fisioterapia. E, na verdade, quando eu entrei na fisioterapia, eu fazia fisioterapia e nutrição. Fazia as duas ao mesmo tempo. E as duas... né? Tu gostava do movimento e aí a educação física não entrou? Na verdade, eu pensei, inclusive, na educação física, né? Sendo que, quando eu comecei na fisioterapia, eu queria algo que fosse de cuidar de pessoas. Né? E a fisioterapia em si, ela me ajudou muito como pessoa também, né? Em ver a pessoa com outro olhar. E eu comecei inicialmente na fisioterapia e na nutrição, os dois ao mesmo tempo, e os dois eram tempo integral. Então, de manhã eu fazia uma faculdade e à tarde eu fazia outra faculdade. Chega um momento que eu tive choque de horários e eu tinha que optar, ou fazer um ou fazer outro. E graças a Deus, não pela nutrição, porque eu amo a nutrição também, mas é porque a fisioterapia tinha algo a mais na minha vida. Não, eu acredito assim que é um propósito de Deus. Tá explicado também o corpo dela, gente. Depois ela vai se levantar aqui para vocês verem, porque a mulher é bonita demais. Quando eu lembro demais quando eu estagiava na CTI, só cortando ela aqui. Quando eu conheci a Tati, que eu ficava olhando assim, meu Deus, eu quero ser ela no futuro. Tá aí, eu já tô quase, viu? Tá muito bem, tá muito bem. E aí, Mari, quando comecei, né, a fisioterapia, eu me encantei logo, né? A gente começa a ver, porque assim, a fisioterapia, ela, além do exercício, ela vai a mais do que o exercício, ela vai mais do que o movimento. Aproveitar, né, que é o mês da fisioterapia,
né? Dia Sim, 13 verdade, de dia outubro, 13 de gente, outubro, dia do fisioterapeuta. fisioterapeuta. Aproveitando para parabenizar todos os nossos nós, colegas, exatamente. né? Essa profissão linda que Deus nos proporcionou, né? De estar cuidando de pessoas. Enfim, e assim, a fisioterapia realmente ela me conquistou, porque assim, eu antes achava que tinha problemas, né? Quando eu entrei na fisioterapia, achava que tinha problemas, coisas pequenas, quando eu comecei a ver o problema das outras pessoas. Pessoas com limitação de locomoção, né? De estar dependendo de outra pessoa. Eu disse, meu Deus, é muito pouco. É muito pouco. E assim, eu vi o quanto ela é grande, né? O quanto ela poderia ajudar. E assim tudo começou. Foi uma grande paixão à primeira vista. E além da fisioterapia, mais do que a fisioterapia, ainda veio a aquática. Quando eu entrei na aquática, pronto, ali eu me achei. E aí comecei no mundo da aquática, né? Voltando à parte da fisioterapia aquática, que muitas pessoas conhecem como hidroterapia. Né? A famosa. Né? A famosa hidroterapia, mas na verdade hoje ela é uma especialidade. Né? Hoje sou especialista pelo COFITO, né? E é o Conselho Federal de Fisioterapia. E a gente cuida das pessoas dentro da água, piscina aquecida, tem toda uma preparação. E como foi, né? O que aconteceu? E aí eu me formei e na época eu estagiava junto com o professor da faculdade, que era com o professor. Qual foi a faculdade, então? Eu me formei na Unifor. Na minha época só tinha Unifor. Só Só tinha Unifor. Exatamente em 2000. Gente, eu vou fazer 25 anos de formado. Meu Deus, 25 anos de formado. E eu comecei a estagiar com Isidro e a gente começou trabalhando junto e tudo, me formei, dei continuidade. Eu disse, não, agora é hora de colocar uma das coisas que eu sempre quis, sempre quis, sabia que ia ter uma clínica, né? Não tinha noção que ia ser desse tamanho, né? A clínica hoje é onde eu nasci, era minha casa. Né? Tá aí que eu não sabia, verdade, gente. Eu não sabia, verdade. A clínica foi a primeira casa que meu pai comprou quando ele era solteiro. Então ela tem toda uma história. Onde a recepção era o meu quarto. Então muitas pessoas às vezes passam lá na clínica e não entendem. Massa. Verdade, ela tem toda uma história. Muitas pessoas não entendem, né? E assim, a clínica já tem 20 anos e não fez a reforma na parte externa, né? Na verdade, é porque lá tem muitos laços, tem muitas lembranças, né? Aquelas paredes, elas contam histórias. E ali... Quase um patrimônio tombado. É, verdade. E o que acontece? Então, a gente comprou a casa de trás, então são 2 imóveis, a gente fez. Quando a pessoa entra, como realmente tiver, é muito grande, mas fora as pessoas pensam que é pequena, né? Mas na verdade ela já cresceu, ela cresceu grande. E o que aconteceu, né? O passar do tempo, aí a gente fez as reformas e tudo, mas lá tem toda a história. Lá eu sabia onde era a cozinha, onde era o consultório, porque realmente ali era a minha casa, onde foi toda a minha vida. E uma das grandes meus desafios, né? Que em relação à parte da fisioterapia, que eu passei minha vida inteira lá. Quando eu entrei na faculdade, eu me mudei. Aí, quando eu terminou de me formar, eu voltei. E as pessoas me enxergavam lá como aquela menina que ficava na rua, brincando. E eu tinha que mostrar para as pessoas que hoje eu não era mais aquela menina, mas que eu era profissional formada. E gestora. E gestora. Não, e o detalhe, né, que era um grande desafio também a parte de gestão. Porque naquela época não tinha nenhuma disciplina de gestão. E eu disse, meu Deus, eu vou ter que aprender de qualquer jeito, né? E assim, fui atrás de me especializar, fiz gestão empresarial, me formei, fiz a especialização em gestão empresarial, fiz MBA, fiz mestrado. Sempre estudando. Sempre, eu adoro estudar também. Uma das coisas que eu mais gosto, amo a fisioterapia, estudar, treinar. E foi agora com meus filhos e com meu marido, uma das coisas. E hoje, né, hoje que eu estou apaixonada, eu encontrei o amor de Deus. Gente, eu estou literalmente, meu primeiro amor, estou apaixonada em ver o quanto é grandioso o amor de Deus por nós. Junta tudo, né, que eu costumo dizer assim. Isso sim. Tem que estar tudo em equilíbrio, não só a parte física, emocional, mas eu acho que o espiritual também tem que estar. Total. Né? Até naquela época da CTI, lembra que eu falava? Era muito, né? Lembro. E eu sempre também gostei, eu acho que a gente sempre tem que estar com o espiritual bem, porque encaixa com tudo. E tudo que a gente tem na nossa vida, ao nosso redor, se a gente der graças a Deus e colocar nas mãos de Deus também, eu acho que só vem prosperidade. Total. Né? Era uma das coisas, assim, quando eu falo meu primeiro amor, né, agora, porque assim, sempre eu busquei muito a parte física, muita parte social, sempre busquei a parte do profissional,
né? Era uma das prioridades que eu tinha, eu queria muito ser uma mulher independente. Então, sempre eu busquei muito isso. E eu ia para o lado espiritual, mas não era aquela coisa... eu ia na igreja, mas era aquela coisa de vez em quando. Sim. E aí você conquista várias coisas, você constrói uma família, você constrói uma casa, você tem a parte profissional muito bem estabilizada, tudo bem, mas sente um vazio? Vazio. Sempre está faltando alguma Sente coisa. tem algo e eu conversando com meu esposo, né? Eu disse, o que é que tem? A gente está tão bem, nós estamos bem de casamento, nós temos filhos lindos, temos um casal de filhos, a coisa mais linda, o Tiago e a Thaís. Temos nossos cachorros também, né? E uma casa, tem profissão, tem tudo, mas tem algo que não está, que tá faltando. E a gente tem que buscar o lado espiritual. E a gente realmente foi tocado, e assim, e é um amor tão grande, e você se sente literalmente completa. É muito bom, a gente está vivendo isso, assim, e realmente agora, sim, a gente está totalmente preenchido. Totalmente preenchido. E dá pra ver, eu ia falar e sentir, acredita? É verdade. Que até teu semblante tá diferente. É verdade. Da época que eu te conheci. Verdade. Mas tudo, é incrível. Tudo muda. E até a forma de falar, é incrível como a forma de falar muda tudo. Muda tudo. E é rápido. É rápido. As pessoas acham assim, que Deus, muitas vezes as pessoas perdem as esperanças, mas é porque elas literalmente não entregam a sua vida a Deus e não acreditam. Porque isso é fé. E quando nós juntos, e principalmente quando vai o casal junto, e que a gente leva isso para a família, é algo extraordinário. Isso chega a me arrepio inteira, é extraordinário. Até eu aqui também. É extraordinário. Isso é um fato. Mas enfim, hoje todo canto que eu vou... Mas é bom falar sobre muito. isso também, porque às vezes são coisas que às vezes a gente acaba focando só no que é para focar, entre aspas, Verdade. E às vezes não demonstra o que é a nossa fé. Às vezes a pessoa que está em casa e está esperando alguma coisa para escutar sobre Deus, sobre um amor que às vezes nem se conhece, não conhece mesmo, que tem muita gente. Muita gente. E às vezes é uma frase, basta uma frase que toca uma pessoa que está aí, por exemplo, em casa. Verdade. Olha, a gente está falando aqui, eu também estou me arrepiando. É também. incrível, porque quando gente, eu falo é assim também. É uma palavra. Incrível. É uma palavra, assim, nós começamos a ir para a igreja, né? E foi exatamente uma palavra. A gente escutando, e aí o pastor chegou e falou, disse assim, aliança com Deus. Foi uma palavra. E tudo muda, tudo muda. E o quanto, é impressionante o quanto ele fala conosco. Todas as horas. E o quanto a gente vê que todos os momentos ele estava conosco e a gente não percebia. Como se a gente tivesse com uma venda nos olhos e tirasse, ficasse tudo claro. Exatamente. É assim, quantas coisas a gente não passou, não foi? Quantas histórias a gente não viveu. A gente, meu Deus, fica aquele desesperado. Assim, mas só foi ele. Ele estava toda hora do nosso lado. E a gente, muitas vezes, a gente não enxergava. E nem escuta, porque também os ouvidos ficam tampados. A verdade é essa. Mas é bom, né? É bom. E quando você começa a se entregar, e quando ele fala tanto com você o tempo inteiro. Gente, é numa palavra, é numa pessoa, é numa música. É incrível. É numa flor que brota. É impressionante como são em detalhes. E a gente só precisa estar vigiando, a gente precisa só estar atento, não deixar o mundo nos levar. Entendeu? Mas é notório, de verdade, eu estou falando aqui de verdade mesmo, é notório a tua alegria hoje falando assim. Mas é verdade mesmo. Mudou tudo, muda tudo, o semblante, tudo. Muda tudo. Isso e é rápido. E é engraçado que assim, aonde eu vou, eu não consigo mais não falar. Eu não consigo não falar. Eu tô na academia. É só o começo. E é só o começo. Eu tô na academia, eu tô com meu personal, a gente tá falando da Bíblia. O tempo inteiro. E quanto mais a gente lê, mais a gente quer saber. Mais quer saber. E é algo extraordinário. E você começa a entender também, às vezes, certas coisas que você não entendia, o que é o certo e o que é o errado. Porque eu acho que, sinceramente falando, eu acho que a nossa sociedade em si, ela ainda é e vai sempre ser a base família e Deus. Né? Porque se não tiver isso, como é que você vai saber o que é certo e o que é errado? Total. Não tem como. Total. Né? Total. Então, é algo também até para frear as pessoas, porque essa geração de hoje, meu Deus do céu. Ave Maria. Isso. Jesus amado, só Jesus mesmo. Só Jesus. E é isso que eu sempre falo assim para os meus filhos. A gente está numa conversa hoje, numa orientação, né? Porque a gente, como pais, a gente somos responsáveis por eles, né? De estar colocando, de estar falando da palavra. E uma das coisas assim que eu
lembro muito meu esposo, ele, perdão, Deus, por que que eu demorei tanto? Por que eu demorei tanto? Ele disse, mas cada um tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Era necessário que você vivesse todo o processo para que hoje você conseguisse me enxergar dessa forma como você está me enxergando. E hoje a gente consegue conversar com nossos filhos e dizer assim, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer ele mais próximo, de saber o que é o certo, o que é o errado. Gente, é tão fácil as palavras, é só seguir o certo. É só seguir o certo, é o correto. E nas veredas dele, é tudo muito claro. É tão fácil que a gente fica assim, é só isso, é só ser certo, sabe? E a gente conversa todos os dias, a gente vai para... Todos os dias nós temos toda uma rotina, né? A gente acorda, aí a gente vamos ler um devocional todos juntos, né? Isso é muito importante, que é tão difícil hoje em dia, assim, as famílias mesmo ter esse momento em si. É difícil até da família hoje em dia ter o momento de almoçar ou de tomar um café da manhã junto. Imagine de você fazer uma oração, de ler alguma coisa da Bíblia. É muito difícil. Muito. Nessa correria que tá. Verdade. E a gente tem que se policiar, assim, qual o momento que eu tiro com ele. Então a gente vai ler junto o devocional. Quando a gente vai deixar junto no colégio, a gente vai... Todo dia tem os provérbios. Então todo dia tem os provérbios, né? Ali são os mandamentos de Deus. E a gente vai discutindo. Então, assim, vamos, filha, de 1 a 28, escolhe o número. Ela escolhe. Então vamos discutir, debater o que você entendeu. E a gente vai discutindo todos os dias, a gente vai estar conversando. E isso fica de forma natural, né? A gente isso é tá muito implantando. bom para eles, sabe por quê? Porque você está ensinando, eles já têm vocês dois, o pai e a mãe, né, como baluarte e como quem vai seguir. Eles vão estar sabendo o que é o certo e o que é errado, para quando chegar dentro da escola, que aprender outras coisas, não, peraí, minha mãe disse que o certo não é esse. Então ela vai ter a opção de saber. E isso é muito bom. Verdade. E é uma das obrigações, eu digo nem só responsabilidade, é obrigação dos pais hoje é fazer isso com os filhos. É uma educação espiritual. Porque começa dentro de casa, para depois ir para fora. É aquela famosa educação de casa vai à praça. Verdade. Mas é literalmente isso. Total, mesmo. total. Isso é muito bom. E Mari, a gente conversa muito e a gente também fala muito dos papéis, né, do homem, da mulher, porque é uma das coisas, assim, como eu te falei do início, eu queria que ela ser a mulher empreendedora, eu queria ser a independente, e era que eu mais buscava, né? E quando realmente eu já casei, fui ter filho mais de 30 anos, então, assim, eu busquei muito isso, mas também por consequências, porque eu não tinha uma família estruturada, né? E a gente acaba levando isso de gerações em gerações. Então, quando a gente para e a gente reflete, a gente busca o que a gente quer, a gente começa a fazer diferente. E aí, quando a gente se casou e tudo, e a gente começou a ver realmente os papéis do homem, do sacerdote e da mulher, né, de obedecer. Não quer dizer que eu não vou trabalhar, que eu não vou estar ali, a minha independência. Isso aí é um dos pontos que às vezes as pessoas confundem e acham, não, tem que ser feminino. Não, não é feminista, não tem nada a ver, feminista não tem nada a ver. Verdade. A independência da mulher é uma coisa, não tirando o papel do marido como patriarca, né, da família. Hoje em dia está invertido. Total. Verdade. Verdade. Está totalmente invertido e as pessoas entendem como querem entender. Tá tudo muito invertido, né? Os papéis. Então, a gente, como os pais, a gente precisa realmente estar colocando isso para os nossos filhos, né? Isso é o mais importante. Enfim, aí voltando aqui, né? A gente falou, assim, estamos preenchidas de Deus, isso vai levar sempre conosco. E aí, falando um pouco da história, né? Da fisioterapia. E aí começou a parte da clínica, né? E a clínica, como eu te falei, ela veio com um propósito, né, de cuidar de pessoas, de estar fazendo bem. Aí veio a necessidade da gestão, né, da busca da gestão. E uma das coisas que eu sempre quis era a formação de pessoas, né? Então, desde o primeiro dia da clínica, eu sabia que a clínica ia ser uma clínica escola. Então, quando eu penso e reflito num todo o passado, de, assim, sempre Deus estava ali do meu lado e estava me direcionando e me guiando os meus caminhos, que seria de cuidar de pessoas e de preparar pessoas, né, de profissionalizar pessoas. Como é que eu posso ajudar na vida de cada uma delas? E sempre, desde o início, eu tinha certeza que eu queria formar pessoas. Hoje nós estamos dando cursos, né, cursos voltados à parte da saúde. Você mesmo ministra também,
Também ministro também, voltada à parte de gestão. Esse final de semana a gente já vai estar dando. Então, assim, é uma clínica escola. Então, sempre eu busquei isso, é você estar cuidando de pessoas, né? E estar proporcionando isso, formando pessoas. E isso é o tão nosso... bom, Tati, tu falou uma coisa, eu me lembrei agora, que isso aconteceu, agora na inauguração da Porão 24 Horas Academia, né? Que eu sou parceira, o João Irã. Beijo, João Irã, Porão, Ave Maria, a galera da Porão todinha aí, no meu coração, pra sempre aí. Desde quando abriu a Porão, viu? Praticamente. E aí teve a inauguração da Porão 24 Horas. Um dos rapazes que estava lá fazendo propaganda do iogurte, esqueci o nome da marca, ele chegou para mim e falou assim, ei, tu é a Mariana, né? Aí eu disse, é. Aí ele, caramba, tu me fez andar, sabia? Aí eu te fiz andar. Eu fiquei logo assim, como assim? Como assim? Tu me fez andar. Aí ele foi, tu me atendeu lá na CTI, tu lembra não? Aí eu, caramba. Foi mesmo, ele foi. Eu fiz uma cirurgia de LCA, ele falando pra mim, né? Eu fiz uma cirurgia de LCA e acabou que quem fez meu tratamento todinho foi tu, logo no final do estágio, lá na CTI. Eu atendi ele até o último dia, Tati. Eu juro pra ti, eu só fui lembrar depois de muita conversa. caramba, agora eu tô lembrando. E eu lembrei agora. Verdade. E foi de lá da CTI. Verdade. Pra você ver como a tua clínica, como você diz, a parte de clínica e escola, né? Ela não só faz realmente assim a questão da saúde em si da pessoa, mas a gente conversando também a questão de pessoas que vão para lá, às vezes, idoso, que vai para lá como uma terapia, não só para a parte do tratamento em si, vai como uma terapia, porque os fisioterapeutas estão lá e estão conversando com eles. Ali já é uma terapia. Hoje, isso é muito bom. Hoje colocamos agora o setor da fisioterapia gerontológica. Pode esquecer, mas quem recebeu o bom, né, o tratamento em si, não esquece. Não esquece, nunca. A gente colocou agora o setor de gerontologia. É tão lindo, Mari. Eles se juntam, eles se reúnem. Agora, essa semana, que foi o Dia do Idoso, dia 1º de outubro, a gente chamou psicólogas, né, chamou cuidador de idoso e foi conversar com eles, fez roda de conversa, chama fonoaudiólogo. E assim, eles trocam, né? Eles trocam experiências, vivências. Eles fazem testemunho das conquistas, como eles chegaram lá, como é que eles estão hoje. Eles fazem amigos. Então, isso a gente olha assim, isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, assim, eu me sinto muito realizada como profissional e como pessoa em saber que eu estou fazendo bem e cuidando de cada uma delas. Porque não é só uma pessoa. São famílias. São famílias. Né? São famílias. É assim, a gente passou por uma pandemia, todo mundo, e foi meio que desesperador, né? Vendo todo mundo trancado. Nenhum momento a gente fechou, né? Por ser uma clínica, as pessoas precisavam de saúde. Não era todo mundo que conseguia ir. Tinha muita pessoa que tinha pós-operatório e a gente estava lá acompanhando. Mas em ver o desespero das pessoas em querer conversar, né? Foram muitos problemas, principalmente psicológicos, mentais, né? De estar preso dentro de casa sem saber o dia de amanhã. E a gente vê as consequências que hoje se tratam, né? Muitos problemas mentais acontecendo. E a gente vê que a gente pode estar acolhendo, cuidando, né? De cada um deles. Então, assim, isso eu fico muito feliz, né? E ver também... Eu fico feliz de ter sido acolhida na clínica como estagiária naquela época. Porque eu fiz muitas amizades. Foi. Tem pessoas que passam na rua, às vezes, Mariana, tu me atendeu lá na CTI até hoje. Na época eu era estagiária da CTI. Verdade. Incrível. Verdade. E é muito legal, eu conversava demais, fiz muitas amizades boas lá. Verdade. É muito bacana. Aí da pandemia, né? A pandemia a gente preocupada, eu e meu esposo, como é que a gente vai fazer? A gente tinha uma certa quantidade de atendimentos, reduziu o total. O que a gente vai fazer? E a gente andando no condomínio. O que a gente gosta? Eu sempre tive essa veia muito empreendedora, né? E eu disse, o que nós gostamos de fazer? Porque você trabalhar com uma coisa que você gosta, não é trabalho. Né? É aqui, né? Um hobby. É aqui, né? É um hobby. Aqui a gente está conversando, está tudo ótimo. É um hobby. Isso é trabalho? Isso é trabalho, né? A gente não está trabalhando, a gente está conversando, a gente está, né, mostrando o que a gente gosta, fazendo bem às outras pessoas. Então eu disse, e agora o que é que a gente vai fazer? O que a gente mais gosta? A gente se conheceu na academia, tira por aí, né? A gente adora fazer exercício. Pois então, o que a gente mais usa? Roupa de academia. Pronto, pois vai ser isso que a gente vai fazer. E aí a gente começou a criar qual vai ser a marca. Né? Porque a gente não queria simplesmente vender roupa. Sim. A gente queria... História, a gente queria uma história, a gente queria um propósito, a gente queria algo diferente. Não era simplesmente vamos vender roupa. Não é vender roupa, né? Não é você... É agregar alguma coisa sobre o algo produto. a mais. Né? E aí a gente buscou, a gente estudou e nasceu a Felsen.
Muitas pessoas perguntam, Tiana, mas o que é O que Felsen? é? Eu já ia perguntar. Quando tu veio naquele dia pra mim perguntar, Mariana, tu faz as fotos? Aí eu... Mas depois eu fiquei, vale o que é Felsen? Até hoje eu tô sem saber.